Já chegaram! Essa dupla querida que eu amo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Estamos juntos. Nossa chefe Malu Lobo, bem-vinda! Muito obrigada. O tema de hoje é muito importante, Dr. Roberto. Eu já vi que Malu começa a semana também já colocando baixíssimas calorias e um custo também bem baixo, com tortinha de chuchu. Exatamente. E muito sabor. Eu já imagino que deve estar uma delícia. Tá uma delícia. Eu adoro. É uma receita simples, com aquilo que a gente acha na feira, né? Poucos ingredientes, super mega fácil de ser feita. E aí, quer dizer, dá para você começar a semana com o pé direito, né? Mostrar que se alimentar bem é fácil, é barato e é possível, né? E quase cetogênica, né? Praticamente. Então... Meu chefe não deixa eu trabalhar com... Aumentar um pouquinho, né, doutor Roberto? Temos que praticar o que Caprichar a gente fala. em fibra e proteína, aí dá uma saciada boa, né? É isso aí. Então, já a nossa tortinha de chuchu. E começamos com o tema, introduzi há pouco, a gente está falando das estratégias de emagrecimento. E a parte mais importante, eu pelo menos quando coloco na balança, eu acho que é a parte comportamental e emocional. Porque é o que comanda, no final, a história toda. Tá um pouco aqui bastante, também, né? Então, a gente vai tentar equilibrar essa história, né, doutor Roberto? Bem-vindo. Bastante, porque obrigado, Carol. E meio bom dia, meio boa tarde aí já para todos. A questão comportamental talvez seja um dos grandes desafios que todo profissional de saúde tem quando o seu paciente lhe procura para conseguir controlar o peso, né? Então, é óbvio, a gente sempre vai montar estratégias de uma adequação alimentar, né, até o uso de medicamento quando necessário, né, para conseguir chegar no objetivo. E o comportamental talvez seja o maior boicotador, né, de dificuldade de não só conseguir emagrecer, mas manter o peso desejado, né? Até porque eu acho que o emocional ele influencia em várias vias dentro do nosso cérebro, né? O estresse, a ansiedade, né? O preencher o vazio emocional, por que quando eu estou ansioso, eu estou sob cobrança, parece que comer me deixa feliz, né? Essa coisa do comportamento de compensação. Mas, enfim, quando ter fome, Carol, não é errado. A gente precisa de ter a fome para buscar o alimento, senão a gente nem sobreviveria como espécie. Então, existem mecanismos que regulam a nossa fome e regulam a nossa saciedade, para a gente não comer sem parar até explodir. Então, a gente come, fica saciado, dá uma pausa, depois come de novo. Então, os mecanismos fisiológicos de controle, né, de fome e saciedade, eles são naturais que ocorram. Se você está muitas horas sem comer, depois eu quero que a pessoa em casa entenda quando a coisa saiu do controle. Tá. Quando a fome começa a ser repetitiva, excessiva e eu estou perdendo o controle sobre ela. É óbvio que quem está me escutando tem que entender que precisa de também conversar com um profissional, porque pode ser às vezes apenas um início de uma doença. Por exemplo, você pode estar ficando com muita fome, porque está desenvolvendo hipertiroidismo, dá muita fome. Você pode estar tendo efeito colateral de um remédio. É verdade. Às vezes alguns antialérgicos aumentam a fome. O diabético do tipo 1, insulino dependente, muitas vezes ele começa a ter fome excessiva, né? Então, é óbvio, até quando é apenas uma doença e até quando não tem doença nenhuma, essa fome excessiva está me deixando estranho e eu estou ganhando peso progressivamente. Então, vamos falar um pouquinho dessas situações e como trabalhar em cima desse comportamental aí. Porque eu acho que com a questão até da pandemia, a gente volta nesse assunto e ele vai ser recorrente sempre, até que a gente consiga ter um pouco mais da vida de volta. A questão da ansiedade está diretamente ligada e não é nem, não dá nem para julgar uma situação como essa, mas o fato de a gente estar mais em casa, a gente está mais próximo mesmo do alimento, está mais próximo mesmo da geladeira, acaba tendo uma facilidade diferente de quando você sai, quando você tem uma rotina e que aquilo às vezes vem só realmente no momento que seria a hora da refeição. Exato. Então, doutor Roberto, eu acho que a gente pode até já dar um link, juntando com os outros temas que a gente falou, do low carb, do jejum intermitente, pensando o resgate desse comportamento. Como hoje você passa para os seus pacientes essa questão? Porque eu imagino que seja comum ouvir as pessoas relatando que estão comendo mais. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, primeiro que eu tento mostrar, assim, quando que ter fome é normal, né? Em que situações a gente espera que realmente esteja com fome e em que situações essa fome está fugindo aí do habitual. É só uma vontade. Então, até pedir para a produção fazer aí
uma imagem com essas diferenciações, tá? Para a pessoa entender. Ó. O que é a fome normal, Carol? Que a gente chama de fisiológica, né? Ela aparece depois de muitas horas sem comer, obviamente. Você está horas sem se alimentar, o teu corpo vai dar sinais de que a glicose está caindo, o seu cérebro vai ser estimulado a buscar o alimento. Isso é normal. Você pode fazer o estômago roncar. O tal do estômago roncar já é o seu estômago produzindo suco digestivo, porque a fome real vai chegando, você já vai imaginando o alimento. Tá? Estou ficando com fome, tá com vontade de comer. Então você começa a salivar e começa às vezes a produzir enzima digestiva. E começa a roncar, aquela coisa, eu estou com o estômago roncando de fome, essa é a fome real. Isso não vai surgir do nada. Interessante. Né? Isso pode ser um sinal de fome fisiológica mesmo. Nos deixa irritados e demoramos a saciá-la. Você está muitas horas sem comer, a glicose vai caindo, vai entrando em hipoglicemia. Algumas pessoas ficam iradas, perdem até o controle. Eu não sei o que é isso, não. A Malu fica brava. Fica brava quando está com muita fome. E quando você faz uma refeição equilibrada, adequada, uma refeição correta, que tenha proteína, que tenha fibras, que vão prolongar a saciedade, ela vai levar muito tempo para voltar. Né? Então, isso é a fisiológica. Agora, vamos colocar a outra imagem aí, mostrando quando a fome já está fugindo do controle, que é a fome aí por ansiedade. Ela surge em qualquer momento, mesmo pouco depois de você fazer a última refeição, Carol. Você come, depois de meia hora ou uma hora está com fome de novo, tem alguma coisa errada. Ou você comeu muito pouco mesmo e não fez uma refeição adequada, ou você está mais ansiosa, né? Ou os níveis de insulina subiram muito, porque você comeu muito carbo refinado e dá aquele pico de insulina é igual a depois voltar a ter uma fome logo depois de comer. Isso não é legal. É mais frequente quando estamos sob estresse, com muita cobrança, obviamente. Então, descontar na comida a sua ansiedade, as cobranças do trabalho, né, o boleto para pagar, o desemprego, seja a situação de estresse que você tenha. Isso coincide muito com a fome ser mais emocional, você está comendo sem fome real. A preferência geralmente é por sabores mais doces. Isso é por queda de serotonina, Carol. Quando o estresse é muito frequente, a ansiedade é muito frequente, a gente sobe os níveis de cortisol, já falamos isso, e o cortisol alto pode fazer níveis de serotonina no cérebro ficarem mais baixos. E para estimular a serotonina, são alimentos mais doces com mais gordura. Então, se você só procura doce e alimento com mais gordura, pode ser mais pelo estresse, pela ansiedade também. E parece que mesmo comendo, não ficamos saciados. Ou seja, você come e parece que o vazio do estômago não é preenchido. Eu acho que essa é a fome emocional bem dita aí nesses tópicos aí. Se você em casa se identificou com pelo menos um ou dois desses pontos aí, você está comendo mais pela ansiedade, sem sombra de dúvida. Agora, doutor Roberto, a parte comportamental também tem relação com algumas estratégias adotadas até por médicos, por especialistas, no sentido, assim, vou colocar dessa forma que eu acho que quem está em casa vai me entender. A pessoa começa uma estratégia, então, aí ela consegue ter resultado, aí ela vê um negócio legal, só que tem ali uma refeição que ela pode fazer de uma forma extra, ou um dia que ela pode, né, comer algo a mais, ou até que não estava dentro daquilo que foi estratégia, e aquilo gera, por saber que depois ela vai ter que voltar para algo mais restritivo, um comportamento de consumo exacerbado de tal alimento, e aí ela ganha tudo que ela tinha conquistado. Então, unindo um pouco com todos os temas e todas as estratégias e colocando a questão do comportamento, como hoje isso é alcançado e a gente consegue ter um equilíbrio do outro lado, né, dos pacientes, de conseguirem os resultados e manter os resultados sem que em algum momento façam o uso dessa chave, da lacuna que tem ali para um abuso ou para um alimento que não está dentro da dieta. Vira um gatilho, né? Exatamente. Não virar a perda do negócio todo, entendeu? Esse é talvez o ponto mais sensível da questão. Na verdade, Carol, qual que é a diferença para o cérebro? A neurociência sabe disso, né? O cérebro, ele capta, ele é o comandante e ele vai cumprir também aquilo que você pensa, né? Ele vai trabalhar em volta daquilo que é a sua estratégia. Então, toda vez que a gente se sente punido, então, primeira coisa, se você está fazendo dieta, a palavra dieta já assusta, né? É restrição, não posso comer. Está fazendo pontualmente porque você está desesperada para diminuir aí uns 5, 6, 10 quilos, que você está acima do peso. Se você partir para uma dieta ou uma estratégia que muda por completo a sua vida em 24 horas,
e você começa a ter um sofrimento por isso, então uma restrição em volume muito grande, você estava comendo lá, sei lá, 2.000 calorias por dia e não emagrece. De repente você parte para 500 calorias, você vai ter um choque metabólico e isso para o teu corpo não vai ser legal também. Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas enfim, vai ser algo que vai fugir demais da rotina do paciente. Então ela vai se sentir punida, né? Ela vai dar mensagem para o cérebro que ela só está passando por esse processo para atingir a meta desejada. Se a meta desejada são 8 quilos, ela atingindo esses 8 quilos a menos, o que ela vai dar de mensagem para o cérebro é que ela já se puniu para diminuir os 8 quilos que ela desejava. Então isso, em termos de comportamento, é terrível, porque depois a primeira coisa que você vai querer é a compensação. Você fala, já sofri para emagrecer, então agora eu posso voltar a comer, eu mereço não sofrer mais para manter meu peso. Esse é o grande erro, Carol. Então, primeira coisa, a gente não pode dar mensagens para o cérebro que você está fazendo dieta. Você tem que dar mensagens positivas. E eu falo isso muito para meus pacientes no consultório. Não, você está fazendo dieta? Não, eu estou aprendendo a comer melhor. Você está fazendo dieta? Não, eu resolvi cuidar de mim. O que você está fazendo porque sempre que a gente faz dieta, sempre tem uns amigos também do lado que ficam, para que isso? Você não precisa, né? Ah, deixa quieto, não, você já está super bem. Ok, e ficam te oferecendo às vezes coisas que você fala, puxa, eu não estou afim, mas vou comer por educação, ó, come aqui esse docinho, tudo bem, vai lá, come, mata à vontade. Mas se você não tiver uma mentalidade de eu estou mudando o meu estilo de vida, e é definitivo a mudança de estilo de vida, não é pontual. Eu quero comer certo, eu quero atingir meu peso para sempre. E isso já dá diferença, Carol. Não fica com esse comportamento compulsivo depois. Mandem perguntinhas, então, no @VocêBonitaTV. Vamos começar com a nossa receita, com a nossa chefe Malu Lobo. Bem delícia, vou passar os ingredientes. Já tem perguntinhas do público. Fiquem à vontade para relatar histórias. Quem não quiser ser identificado, é só comentar que a gente não coloca fotinho. Vamos lá. Para a receita, para as tortinhas de chuchu, a gente vai usar 2 chuchus descascados e sem sementes, então raladinhos. 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 cebola picada, 1 tomate também picado, 2 dentes de alho picados também, 3 ovos, 150 gramas de queijo Minas ralado ou ricota, sal e pimenta do reino a gosto, azeite para dar aquela pincelada, e 1 colher de chá de fermento em pó. E o queijo branco, queijo Minas, se for lá de Caxambu, melhor ainda. Carol já conhece. Queijo bom, lembrei agora. A ricota é de lá. Escorre até uma lágrima de saudades do queijo bom. Vamos lá, gente. É um prato super simples, tudo na feira, tá? Vou usar o chuchu, rico em água, rico em fibras, né? Fácil, né? Barato, você encontra aí na feira. Verdade. Legal que você pode usar, né? Eu estou usando os menorzinhos, mas você pode usar também o maior. Só que o maior ele vai ter mais água, né? Então ele vai dar um pouco mais de água, mas aí você escorre tudo bem, tá bom? Bom, meus pratos vocês já sabem, né? A gente começa aqui fazendo um refogadinho, porque enquanto meu refogado vai ficando pronto, eu vou depois ralando o chuchu. Tá. Cadê minha cebola? O chuchu, Malu, conta a dica do chuchu, que tem muita gente que não gosta, tem uma certa... um certo receio, porque ele pode ter aquela coisa que fica meio grudando, né? Que tem a parte de uma da acidez. Tem uma colinha, né? Exato, Então, esse chuchu, gente, você pode ou não descascá-lo, né? Quando você vai descascar, então aí você vai lá e lava ele na água fria, depois você descascou. Essa colinha vai ficar um pouco, mas ela já solta também. Tá. Outra dica que eu dou também, se for um chuchuzinho novo, você pode usar inclusive com casca, tá? Então a gente vai ralar esse aqui com casca. Tira só as pontas, e aí a gente vai usar. Bom, usa ele inteiro, né? Usa, só não o caroço dele, né? A gente vai tirar só o carocinho. Vai tirar só do centro. Exato. Tá bom. Então aqui eu tenho já os meus compostos, né, Roberto? Quer dizer, quando eu uso esses temperos, eu também estou, quer dizer, usando a fibra, usando os compostos nutritivos desse alimento. Tá subindo, Malu. Vamos. Aí, coloca só aqui para você ver. Tá quente, Carol. Tá, agora sim. Beleza. Tem que dar uma levantada. Cuidado, Carolzinha. Não, tô acostumada, já vou direto. Já põe o dedo, né? Então, cebola, alho e 1 tomate, tá? Essa aqui vai ser toda a minha base do sabor. As pessoas reclamam muito na reeducação alimentar e quando vão fazer dieta, né, que é uma palavra errada, você começa a cair naquela mesmice dos mesmos alimentos, né, gente? Então, o segredo é realmente você trazer sabor
para os pratos do dia a dia. Você vai ver que essa torta, por exemplo, ela é super fácil de fazer. Você pode comer ela alguns dias da sua semana, quer dizer, você pode fazer aí algumas trocas, né? Não precisa comer todo dia salada e frango, E salada pode e congelar? ovo. Ela pode congelar, tá? Ela não vai ficar tão, por causa dos ovos, né? Ela não vai ficar tão, ela fica um pouco mais maçuda, mas pode sim, tá? Sem problema. E vai render quanto? Olha, são 6 porções, tá? Então, mais ou menos uma torta um pouco maior que essa. Olha, Tá. bastante. E É. você com uma receita fez essa e 3 ali nossas. Exatamente. Tá bom. Então eu tenho já, só que as porções são menores, né? Tá. São 6 receitas, são 6 porções ao todo, tá? Bom, tenho aqui o meu refogado, ele vai ficar aqui, né? O segredo, gente, cozinha é tempo também, né? Então, assim, eu tenho que deixar saborizar, eu tenho que deixar o meu tomate murchar, eu tenho que deixar a cebola começar a dourar, tá? Então, assim, é um pouco de tempo aí na cozinha que ele vai ficar. Tá bom. E eu vou começar a falar do chuchu. Eu estou usando o chuchu aqui, mas você poderia em casa, por exemplo, usar outras opções, Carolzinha. Por exemplo, a abobrinha, que é rica em Tá. água. Então, quanto menor for a abobrinha, também menos líquido ela vai ter. Essa eu vou usar o chuchu. E pode ralar também a abobrinha. Pode. Ó, eu vou tirar aqui, eu tinha tirado já o caroço. Vou só tirar aqui, ó, tirar só esse caroço Olha lá que aqui. bonitinho, esse chuchu tá É. muito bonito. Não é... Graça. Mas pode ser o outro também, gente. Se você tiver só aquele outro que é mais branquinho, que ele tá mais maduro, maior, não tem problema não, tá? Eu tô usando esse por causa da água. Vou começar aqui, ó. E ele é bem fácil de ralar, gente, ó. Coloco aqui, ó. Olha lá. E a casca dele, esse chuchu já está higienizado, tá, gente? Obviamente, né? Já foi lavado. Olha que rapidinho. Ó, então você vai lavar e vai deixar. Eu coloco numa peneira, Carol, para que o excesso de líquido dele escorra, tá? Porque tem muita água, Tem né? muita água. E aqui eu vou ralar enquanto eu preparo a minha base de sabor. É importante demais, gente, preparar essa base de sabor. Na tela, então, perguntinha do público. Vamos mexer aqui. Mandem, aproveitem, estamos ao vivo, segundona. Kátia, obrigada, um beijo pra você. Eu me identifiquei com todos os pontos da fome por ansiedade, principalmente à noite. O que devo fazer para conseguir enganar, então, o meu cérebro? E na prática a gente vê que a maioria das pessoas que tem fome noturna, ou porque criaram o hábito de comer menos de dia e mais à noite mesmo, a gente define o nosso ciclo biológico, a gente define nossos hábitos, depois eles nos definem. Se você acorda, já não come muito, depois do almoço mais ou menos e faz um belo jantar, e isso diariamente se repetindo, o seu cérebro vai entender que você vai ter mais fome à noite, vai criar um ciclo em volta disso. Então isso é um fato. Então você pode ir tentando mudar aos pouquinhos se você quiser, fazer o contrário, comer um pouco melhor de dia para comer um pouco menos à noite. E o nível de estresse, na verdade, Carol, a ansiedade eu acho que é o grande mola propulsora aí desse pico de fome noturna, porque a ansiedade durante o dia aumenta cortisol, que diminui sua serotonina. Então, dica que eu te daria: tudo que for para te trazer paz e tranquilidade é bem-vindo. Vai meditar, vai tomar um chazinho de camomila, que isso já pode te ajudar. E se a compulsão for alta, você está com compulsão noturna, falamos de comer noturna aqui também, Carol. Aí precisa de ajuda de tratamentos específicos, tá? Existem até medicamentos para isso, mas eu acho que isso é mais exceção do que regra. Não, se você está começando a ter um pico de fome no finalzinho da tarde à noite, faça uma refeição com mais proteína e fibra no finalzinho da tarde. Porque, por exemplo, se você está começando aquela fome, você fala, vou disfarçar essa fome, vou comer um pãozinho, vou comer um bolo, uma bolacha, um carbo refinado, só para matar a vontade rapidinho. Você vai ter uma fome rebote depois. Então é melhor parar e comer um omelete às 5 da tarde do que fazer um lanchinho de um pãozinho com geleia. Então ofereça proteína nesse final da tarde aí para você chegar à noite mais saciado, proteína e fibra. Um iogurte com chia, Bom, né? também. Esse pratinho que a gente está fazendo de Esse chuchu, pratinho, aqui é a tranquilo. cara. aqui é também. tudo do bom. E se me permitem dizer algo, pensando assim agora, aquele negócio meio que foge, né, a questão médica, né? A parte médica, o doutor Roberto vai falar melhor do que ninguém. Eu acho que fazer alguma coisa no dia que você goste muito, que te dê muito prazer, Sim. ajuda bastante. Ai, total. E fecho dizendo, frase da minha mãe, não pensa nos problemas à noite, que eles crescem. Olha que bacana. Alimenta verdade, ele. Não é? Dona Adriana. Aí, claro que vai dar mais fome, vai dar mais medo, vai dar mais angústia. Então, não pensa
pensa nos problemas à noite, deixa pra Gera pensar quando você vê a ansiedade, luz do né? sol, quando você olhar para aquele céu lindo. Acho que pode verdade. ajudar. Sim. Vamos para nossa receita. Bora! Então, bom, vamos lá, gente. O que foi que eu expliquei? Isso aqui é a minha bomba de sabor, né? Quero comer bem, de maneira saudável, eu vou temperar o meu alimento, tá? Tenho aqui já, Carolzinha, o meu chuchu ralado. Ai, como fica Ó, bonito. fica lindo. Eu deixei escorrer, tá, gente? Então eu coloco numa peneira e deixo soltar o excesso de água. Por quê? Porque quanto mais água eu tiver nessa receita, mais farinha eu vou ter que adicionar para poder dar o ponto, ok? Tá. Então tenho isso aqui. Vou colocar a minha bomba de sabor, tá? Lembrando, né, gente? Eu não tenho chuchu, tenho abobrinha. Pode ser abobrinha, pode ser berinjela, tá? Você pode fazer com o legume que você quiser. Desde os mais ricos em água, onde você vai ter menos carboidrato, até se você quiser também fazer com uma batata doce também, ralada, também irá dar certo, tá E bom? você não refoga de jeito nenhum, chuchu. Tá aí o truque principal. Exatamente, Carol. Ela está crua. Por quê? Porque ela vai cozinhar no forno. Tá. Beleza? Então, tenho aqui o meu chuchu, o meu refogado. Vou colocar aqui a minha ricota. Ai, Malu, eu sou intolerante. Bom, você pode usar as versões lacto-free, né, que não tem. Ou você pode usar aqui um tofu também, sem problema nenhum, ok? Ó, vamos misturar. Aqui eu vou colocar 3 ovos, tá? Nossa, rende bem, hein? Olha o Vira um tanto. receitão, Carol. Ó, e aqui eu vou misturar. Vou colocar aqui só, daqui a pouco, a minha farinha. Eu estou usando farelo de aveia, né? Que é para poder trazer um pouco mais de fibras para minha receita, né? As pessoas reclamam hoje de fome, né? E o Roberto está aqui que não me deixa mentir, mas falta fibra. As pessoas ingerem pouca fibra, né? Então a gente precisa ingerir mais fibra. Eu estou usando aqui a aveia, mas você poderia usar qualquer tipo de farinha. Quinoa, amaranto, né? Você pode usar a que você preferir. Pode usar de oleaginosas também, quem está fazendo a cetogênica. Malu, e psyllium? Psyllium também daria certo aqui. Tá? Na mesma quantidade. Mesma quantidade, tá? Você também poderia usar aqui o psyllium. O psyllium vai trazer um pouco mais de gomosidade, né, para a receita, então vai ser legal. Por último, gente, eu vou colocar aqui eu estou usando o bicarbonato, não, como é que chama? Fermento químico. Fermento químico e vou pôr também um pouco de sal, tá? Não é legal colocar o sal junto com o fermento, porque ele impede o crescimento, mas é que eu tinha esquecido. Mas vai aqui, um pouco de sal, tá? Legal falar também, gente, que sal não é tempero, então a gente precisa entender que a gente está consumindo muito sódio na cozinha, é preciso diminuir. Então você tem aqui uma base de sabor muito intensa, você não precisa colocar tanto sal. Prontinho, Carol. Vou só colocar as forminhas para levar para a sala. E sugestão para servir com salada. Exatamente. Refrescante, colorida. É um prato proteico. Tem bastante fibra, tem um carboidrato inteligente aqui dentro. O bacana aqui que eu achei nessa receita, a gente tem que dar proteína para saciar, e proteína é fonte de aminoácidos. Um aminoácido importante é o triptofano, que é precursor da produção de serotonina. Se eu produzo mais serotonina, eu fico mais saciado por mais tempo e fico até mais feliz. Então aí tem fonte de triptofano tanto no ovo quanto na ricota. São boas fontes de triptofano. E a fibra fica por conta aí da casca do chuchu, do farelo de aveia. A fibra fica um tempo no estômago até conseguir esvaziar, e quanto mais o contato da fibra com o estômago, mais se prolonga a saciedade. E a gordura que tem é a gordura da gema, que é excelente, né, doutor Roberto? Sim, também. E ainda fica com poucas calorias, porque o chuchu é zero, sim. quase, o se for tomate dividir por zero. porção, é um prato pouco calórico. Não vai comer tudo de uma vez, né, gente? E rico nutricionalmente, né? Quer dizer, não é verdade, que não rico tem calorias, que ele não vai ser interessante nutricionalmente, né? Ele é bem interessante. Show. Quanto Beleza? você leva para nossa forminha? Perguntinha do público na tela. Quem Só escreveu pra empate. gente. Obrigada, Simone. Um beijo para você. Minha fome aumenta na TPM. Alguma dica? Alimentos mais ricos em triptofano, alimentos mais ricos em cálcio também pode aumentar a saciedade. A mulher próximo de menstruar tem queda de serotonina no cérebro por alteração da progesterona e do estrógeno. Então proteína, oleaginosa, castanhas, ovo, uma ricota, um iogurte integral, pode ser desnatado se quiser cortar calorias, mas triptofano é a bola da vez. E cálcio, então uma boa fonte de cálcio também
legal. Isso pode dar uma saciada um pouco maior. E um chazinho de camomila para ficar calma. Então, tá todo mundo precisando, né? Para não matar o marido, né? Para não matar o marido. Olha lá, tem mais perguntinha. Obrigada, Regina, um beijo pra você. Sempre após as refeições, sinto vontade de comer doce. Tento enganar com uma fruta, mas nem sempre consigo ficar só na fruta. É hábito ou tem algo errado no meu cardápio? Será que é só cultural ou, de fato, o corpo pede o docinho? E eu acho que é o hábito que se cria, que depois o cérebro cobra, fala, todo dia você não estava comendo docinho, então come de novo. Então, até porque o alimento, ele traz essa explosão de dopamina e serotonina no cérebro. O cérebro quer experimentar sempre algo prazeroso. Ele quer que você repita aquilo que trouxe bem-estar para ele, sensação de explosão de alegria. E o doce traz essa explosão de alegria para o cérebro, né? Por isso que depois de uma refeição a gente quer fechar, né, essa refeição agora, só falta um docinho para eu me sentir realizado. Isso é hábito, né? Não é patologia, não é doença, é hábitos que a gente acaba criando. E a papila gustativa, você vai viciando ela em sabores cada vez mais intensos. Se você começa a colocar muito sal, depois você tira um pouco do sal e fala, mas parece que essa comida está sem sal. E outros que comem pouco sal vão comer e falar, não, mas está bom. Né? Então você vai também viciando sua papila gustativa com alimentos doces. Depois eles vão querer que você coma algo bem doce. Tá legal? Então é hábito. Então dá para diminuir isso aí. Vai cortando aos pouquinhos e essa fruta aí com o tempo vai saciar. Você fez um desafio uma vez? Fiz. E esse desafio era bem parecido com isso de tentar, né? Tenta diminuir e trocar por alguma coisa que seja doce, que não seja o açúcar especificamente, né? Uma fruta doce. Eu vou deixar uma pergunta minha referente à fruta e vou colocar a perguntinha do público, você me responde já já. Até que ponto, então, comer essa fruta após a refeição também continua estimulando o hábito de ter algo doce, ainda que não é doce, mas é fruta que tem sabor doce? Você já me responde se tem um impacto ou não. E perguntinha do público, na tela. Obrigada, Natália, um beijo pra você. Eu penso em comida o dia inteiro e sempre que preciso fazer uma reeducação alimentar, parece que piora. Preciso de tratamento psicológico? Boa pergunta, Natália, e sim, em muitos casos tem que ter uma abordagem de psicoterapia, sim. Porque isso é algo que não é o normal, né? De você, ou você se pune quando faz essa dieta para emagrecer, né? Ou você quer fazer alguma coisa que é impossível para você e isso vai te deixar mais ansiosa. Ou tem pessoas que realmente têm um pouco de ansiedade mesmo. Então essa abordagem, é bom ela ter falado, não podia deixar de falar nessa pauta, que quando algo foge do seu controle, e você realmente se sente incomodada por isso, Natália, precisa de ajuda sim. Tem várias estratégias de abordagem, desde psicoterapia de apoio, em alguns casos, quando a compulsão começa a ser muito intensa, às vezes tratamento medicamentoso, né? Não é, obviamente, algo para ser feito sem uma orientação, caso tenha necessidade. Técnicas de meditação, relaxamento, neurofeedback, são métodos que a ciência usa para você ter autocontrole sobre as situações que te deixam ansiosas. É como, por exemplo, falar em público não te deixa... Tem pessoas que têm dificuldade de falar em público, são travadas e fazem cursos para destravar, para conseguir dominar aquele momento em que sua adrenalina está lá no alto. Então, tem estratégias para controlar essa dificuldade de você manter o controle sobre a situação. Tá? Então, eu acho que isso precisa, sim, conversa com teus profissionais, com o psicólogo, com o médico, que você vai ter boas orientações nesse sentido. E falando na questão da fruta, que eu deixei a pergunta, porque toda vez que a gente fala, acabei uma refeição, eu preciso de um docinho, aí foi o que uma das meninas escreveu pra gente, que Regina, né? Que comentou que então ela come a fruta e que não mata a vontade do doce, mas que ainda assim é algo que tem um sabor doce, adocicado, que vem logo depois da refeição. Então até que ponto, mesmo a fruta sendo natural, ela também acaba estimulando que esse hábito continue, doutor Roberto? Como é que é essa orientação e indicação? Entendi. Até que para o cérebro, o sabor doce é percebido na papila gustativa, que leva informações para o cérebro. Independente se é a fruta ou o açúcar, mas o sabor é doce, o estímulo é o mesmo. Tá. Então, a sensação de prazer para o cérebro é o mesmo. Então, se o açúcar dá essa vontade de querer ingerir um açúcar depois da refeição, ou a fruta, os dois vão te trazer o mesmo prazer, então opte pela fruta. Ok, agora o que a Carol está dizendo que a gente tem que tomar cuidado? A frutose presente na fruta, ela também estimula a liberação de insulina. O grande problema depois de uma refeição é esse pico de insulina que vai perpetuar uma fome futura.
Se você tem um pico de insulina e de frutose ou glicose no teu sangue depois da refeição, você vai ter uma liberação excessiva de insulina, a insulina vai jogar essa glicose ou frutose para dentro das células, né, para gerar energia, só que esse excesso de insulina faz a glicose, às vezes, cair muito rápido no sangue depois de algumas horas. Ou dependendo da quantidade, meia hora depois, uma hora depois, uma hora e meia depois, você fala, caramba, voltei a ter uma fome, ó que eu acabei de comer. E isso pode ser desencadeado pela frutose ou pelo açúcar que vai vir da sobremesa. Tá. Então, acho que você tem que tomar o cuidado só de, entre uma fruta e o açúcar branco tradicional, fique com a fruta. De preferência, uma fruta com casca, tá? Que ela tem mais fibra e que você coma uma quantidade pequena. Mas não exagere na dose, né? Não coma demais muita fruta depois da refeição para não ter um efeito rebote depois de mais fome. Tá aí. Vou mostrar como é que ficou, que bonitinho! Bom, o que acontece, Carolzinha? Coloquei aqui na forma, aí eu vou levar ao forno 180 graus, tá? Mais ou menos entre 25 e 30 minutos, tá bom? Vou levar, ela vai assar e dourar. 25, 30 minutos a minha torta tá pronta. Ela vai sair, eu untei as forminhas, tá, gente? Aí eu venho com a faca, dou uma passadinha. Né? Bonitinha. É, ela cresce um pouco. Aí, ó. E aí eu vou tirar aqui. Olha lá. Ó, que bonitinho. Fantástico. Então eu tô usando a forma também com fundo removível, né? Então que ela fica bem legal. Vou tirar, coloco aqui e ela já está pronta para ser servida. É legal servir ela mais quentinha mesmo. Exato. E eu mostrei para Malu quando a gente se encontrou na cozinha experimental que quando ela vem a minha marmita é só uma proteininha bem assim, uma saladona. Por quê? Porque essas receitas da Malu são tudo de bom, vocês têm que fazer. É, eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar isso, né? O paladar, né? A gente pensa muito em comida, porque às vezes a gente está fazendo comida, pensando na comida do lado errado, né? Você é maravilhosa. Então a gente tem que aliar aqui. Ó, doutor Roberto, se quiser um pouquinho do álcool, fica à vontade. Lembrando que já também tem um treino, tá? Pra gente cuidar também das pessoas que estão até escrevendo da questão de estarem acima e que precisam ter algumas percepções para não terem lesões sérias, né? Tem que fazer atividade física, mas o que não pode ser feito? Então, o Stank vai dar um treino super legal para quem está acima do peso daqui a pouquinho. Tem mais perguntinha do público e a gente vai experimentar essa delícia na tela. Obrigada, Má, um beijo para você. Já fiz a bariátrica e não sei onde me perdi. Estou tendo reganho de peso. Ansiedade a 1000, o que faço? Uma coisa que tem que ficar sempre de olho quem faz bariátrica é que se você começa a abandonar o acompanhamento médico e nutricional, e você pode gerar, às vezes, algumas carências nutricionais por estar absorvendo menos nutrientes, né? Se você fez a técnica bariátrica desabsortiva, né? E quando o corpo humano, quando nossas células começam a receber menos nutrientes, eles estimulam um efeito de você comer mais esse nutriente. Tá bom. Então, se você começa a buscar o alimento por desequilíbrio nutricional, por estar com carência nutricional, isso tem que ser corrigido. Senão, as tuas células, o teu corpo pedindo aquilo que você não está ingerindo. Tá? E a ansiedade, óbvio, tudo que a gente falou, tem que ter ajuda de psicoterapia, tudo isso. Você precisa buscar ajuda para não voltar a ter, às vezes, a desencadear uma compulsão alimentar depois de cirurgia bariátrica, o que a gente tem visto muito na prática, infelizmente. Pacientes depois de cirurgia bariátrica desenvolveram uma compulsão em comer menos, quantidades menores, mas o tempo inteiro. De alimentos muito calóricos e com muito açúcar. E às vezes o álcool também. Tem que ficar de olho, Tem que ficar de olho. É por causa da ansiedade, né? É a ansiedade. É aquele lance que a gente comentou, a gente tem o resultado efetivo, você observa que deu certo, aí você fala, posso, né? Aí, e não, né? Eu acho que a grande dificuldade e o que o comportamento está ligado é a primeira coisa, é a percepção de que todos os dias são de luta. Sim. Exato. E você tem armas, não tem jeito. Né? Mas você tem armas, né? Eu acho que tudo aquilo que o Roberto falou, na cozinha a gente também não pode ter, gente, não pode ter. Você sabe ser compulsivo, você não vai comprar aquelas coisas que você sabe que não são, tem em casa, é uma boa, né? Então, se não tem em casa, porque aí se você tiver aquela vontade louca, você vai ter que sair, você vai ter que se arrumar, você vai ter que sair de casa. Então, preparar, né? Cuidar mais da sua alimentação em casa, sabe? Muito bom. Tomar cuidado com aquilo que você está comprando, né? Sabe? Alimentos mais in natura, alimentos de verdade, já prepara, não terceiriza a sua alimentação. A sua alimentação é uma das coisas mais importantes que você tem. É verdade. Então,
prepara. Não ficou uma delícia, Carol? Tá delícia isso aqui, ó. Gente, você come isso, fica pronto rapidinho. E olha como viram? fica fofinho. Eu vou chamar mais uma 30 perguntinha que dá tempo, mas eu vou mostrar 30 essa minutos, aqui, ó. você tem Fica fofinho, saciedade, porque ele vem com os bons nutrientes que o Dr. Roberto e o Malu comentaram. Olha que delícia. E o chuchu Fica o aí? convite, hein? Vai fazer O as chuchu compras não tá sem hoje. graça, não. Leva o chuchu. Perguntinha do público na tela, vamos fechar com essa, que é da Van. Um beijo, obrigada. Queria saber sobre a falta de apetite associada à ansiedade. Também como lidar com ela. Geralmente quem é ansioso e trava, acaba deixando de comer, são pessoas que tendem a perder muito peso e até lutarem com a balança para querer ganhar peso. Né? É uma exceção, isso não é uma regra, mas a maioria das pessoas desconta na comida a ansiedade, algumas travam. Se você está caminhando para uma perda de peso progressiva, né, isso pode estar dentro até de um quadro depressivo. Né? Você pode estar também tendo ansiedade misturada aí com depressão e isso pode fazer você ter perda de apetite e começar a emagrecer, se desnutrir e trazer prejuízo à saúde. Então procure aí um bom bate-papo com o teu médico e com a tua nutricionista para dar uma organizada nisso, tá? Mas pode ser um quadro depressivo, tome cuidado. Amei, doutor Roberto, amei. Malu, é sempre tão bom começar a semana com vocês. É um astral delícia, sorriso no rosto, os olhinhos brilhando, sempre com a vontade de ajudar o público, eu sei, Sim, fazendo lógico. de forma séria, né? E no final, gente, a gente tem que procurar ajuda mesmo. É claro que aqui é algo que não pode ser individualizado, mas que já dá assim, uma norte, cascata né? de informações preciosas que muitas vezes a gente não tem nem tempo de ouvir de alguns profissionais. Então absorvam tudo, vai estar lá no YouTube quem quiser compartilhar. Doutor Roberto tem uma live amanhã com a minha querida dermatologista, doutora Carla Bortolotto. Fiquei muito feliz que vocês vão estar juntos. Vamos estar. Parabéns, dois grandes profissionais juntos. Obrigado. Em live. Você acompanha todo o trabalho deles nas redes sociais. @doutorabreviado Roberto Navarro, @doutorabreviado Roberto Navarro e no site doutorrobertonavarro.com.br. E vai mandar mensagem pra Malu, que agora você sabia, Glaucia, a Malu tem programa de rádio. Malu tá demais, a minha amiga. Toda Parabéns. terça-feira. Você merece. Obrigada. Tá lá, gente. Entra no Instagram pra vocês seguirem e pra acompanharem também essa nova empreitada de sucesso da nossa chefe Malu Lobo, @chefe Malu Lobo no Instagram, @chefe Malu Lobo e o site nutrasaudinacozinha.com.br. Como é que chama o programa mesmo? Receitas, agora aquelas que esquecem, né? Não, olha, mas é que eu bati o olho. Receitas saudáveis, aproveitamento integral de alimentos. É isso. Eu sabia que esse era o conteúdo. Eu sempre pego a Malu. Dona Malu, vou falar um negócio. A primeira vez que ela foi me contar que ia fazer um programa de rádio, eu falei, você sabia que eu fiz muito rádio antes de televisão? Malu, jura? Eu falei, pois é, você vai se apaixonar por esse universo. Apaixonante. Porque o rádio é fantástico. Então você imagina falar de receita sem que você tenha ainda essa imagem que você veja. Sim. Você só imagina. Olha que fantástico. Parabéns. Eu fico sempre muito feliz com as suas conquistas. Doutor Roberto, obrigada. Eu que Não agradeço. sei qual será o tema daqui 15 dias. Quem vai mandar? Você de casa. Escolham o que vocês querem ver e ouvir ao vivo aqui no nosso Você Bonita, porque com ele, gente, a gente fala de tudo mesmo. Pode perguntar que é sempre respondido. Beijo. Ótima semana. Obrigado, pra vocês. obrigado. Tchau. Carol.